como você está? Tudo bem? Hoje, a conversa que eu quero ter com você, com vocês, é sobre o luto. As fases do luto, né? Como que a gente vivencia esse processo, um pouco do olhar sistêmico, né? O olhar das constelações sobre o luto. Quem me acompanha mais de pertinho sabe que desde o início desse ano para cá, eu precisei lidar com 3 grandes perdas para mim. 2 de familiares e uma de uma amiga muito querida. E assim como eu precisei lidar com isso, eu acho que até pelo que a gente viveu nos 2 últimos anos, eu tenho recebido algumas clientes me procurando em relação a como lidar com esse luto, né? E depois até de um pouco protelar para falar sobre isso, eu resolvi compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que é meu conhecimento, né? Daquilo que são as minhas experiências, as minhas vivências dentro da abordagem filosófica, né? E prática das constelações. O luto, eu acho que isso, talvez eu esteja até chovendo no molhado de falar, mas é importante. Ele é necessário, né? Quando a gente passa por uma perda, seja uma perda de um aborto, de um bebezinho que não chegou a nascer, mas uma gravidez que foi interrompida antes da hora, seja por um ente querido que se foi, que fez a travessia para outra margem do rio, seja por, às vezes, até um relacionamento que acaba inesperadamente, né? Ou às vezes até esperado, mas quando acaba, sempre vem, né? A dor, essa dor de perder, né? Lembrando que o amor e a dor estão sempre muito próximos, né? Então, por que a gente tem tanto medo da morte? Porque a gente tem muito medo de perder a quem a gente ama, né? Perder aquela pessoa por quem a gente tem um afeto, tem um carinho, né? Eu vou tentar falar sem me emocionar nesse vídeo, mas vamos lá. E tanto viver essa dor do luto, como também viver essa dor desse amor interrompido, é muito difícil. A gente sabe disso. É difícil, mas é necessário, né? E geralmente a dor do luto, ela é proporcional ao quanto a gente amou essa pessoa em vida. Não o sofrimento, tá? Aqui eu preciso fazer um parênteses, mais para frente eu vou explicar isso melhor, mas não o sofrimento. E dentro desse amor também está a solução para que não seja um sofrimento, e sim uma saudade, né? O amor é a chave. Aliás, o amor é a chave em tudo. Se você chegar aqui em casa, lá na sala tem uma plaquinha. O amor, aqui o amor é a nossa prioridade, porque sempre foi. Eu acho que o amor é a resposta para tudo. E, bem, então vamos falar um pouquinho sobre as fases, né? Sobre os ciclos do luto aí, as fases do luto.
A primeira fase, quando a gente vivencia o luto, geralmente é a fase da negação e aquela fase em que a gente precisa ficar mais com a gente. Então, muitas vezes, nesse momento, a gente considera que a vida não poderia ter terminado daquela forma, né? Eu preciso, às vezes, me isolar um pouco. Eu não entendo por que aquilo aconteceu, por que tinha que ser daquela forma, né? Eu fico realmente na negativa, eu não acredito que aquilo aconteceu, né? Esse é um primeiro momento. Lembrando, gente, que essas fases do luto, elas não necessariamente têm um tempo certo para acontecer. Cada pessoa, cada experiência dessa pessoa vai ser vivida de forma diferente. E aqui não tem certo e errado, né? Tem aquilo que a gente se permite viver. Tem aquilo que, dentro da experiência de vida, dentro da nossa bagagem, né? Dentro do nosso histórico familiar, dentro das nossas crenças, é aquilo que a gente dá conta naquele momento, tá? Nessa primeira fase, geralmente, é muito difícil para a pessoa, inclusive, mostrar as fragilidades dela, né? Ela, às vezes, quer ficar mais sozinha, né? Mais introspectiva. É esse momento da negativa mesmo, né? De não querer acreditar que isso aconteceu, de não querer ver que isso aconteceu. Porque, se a gente pensar bem, né? E isso foi uma frase que eu ouvi de um tanatólogo, o Rodrigo Luiz, e que me marcou muito. E eu acho que é a pergunta que fica nos momentos do luto, dessa perda, né? Desse corte. O que eu faço agora com esse tanto de amor que eu sinto por essa pessoa? Então, é bem normal, né? A gente ver nesse primeiro momento essa negação, esse isolamento, porque todas essas fases do luto são fases para essa pessoa se reorganizar, né? Para ela conseguir se autorregular de alguma forma. E lembrando que algumas pessoas talvez precisem, né? Às vezes a gente estaciona em alguma fase e vai precisar de um apoio terapêutico, às vezes até um apoio psiquiátrico, medicamentoso, né? Mas aí, aqui mais um parênteses. Eu adoro fazer parênteses, né, gente? Porque eu acho importante a gente lembrar de algumas coisas. O apoio medicamentoso, eu acho que ele sim é válido em alguns momentos, mas eu acho que ele nunca pode ser para anestesiar a dor. Porque a verdade é que quando a gente não vive a dor, essa dor, de alguma forma, ela vai travar a vida da gente lá na frente, né? Dentro de alguns atendimentos que eu já fiz, né? Isso é experiência com clientes. A pessoa que não viveu o luto, que não passou por essa despedida, que não passou por essas fases, né? Ela parece que ela está sempre olhando para trás, né? A vida dela trava naquele determinado momento. Isso quando não vem, né? Um filho, um descendente, e para tentar salvar essa mamãe, esse papai que está nessa dor, ele acaba, né, assumindo o eu por você. E às vezes ele até entra num processo de adoecimento muito sério, olhando para a morte também, porque ele percebe, né, essa dor, essa trava dessa pessoa. É um assunto muito delicado esse, eu sei, talvez um pouco polêmico, mas isso já foi constatado, né? Numa constelação. Estou falando de experiência mesmo, pessoal.
E, e aí, bem, e aí vamos entrar, né, na segunda fase agora, que geralmente é uma fase de raiva, né? Num segundo momento, a pessoa, né, que perdeu esse ente querido, ela vai entrar nessa raiva, às vezes até pelo próprio ente querido, né? Por que que você se foi? Por que que não deu tempo de eu me despedir de você? Às vezes, esse processo raivoso, ele é transferido para um atendimento médico que não foi como deveria ter sido, né? Para todo aquele processo perto, né, da morte da pessoa, do falecimento da pessoa. E essa raiva vem muito forte. Às vezes, uma raiva até de algo maior, né? Quem acredita em Deus pode passar a ter raiva de Deus, do universo, né? Raiva do mundo, raiva da vida. E muitas pessoas, às vezes, ficam estacionadas nessa raiva. E por que que estaciona nessa raiva? Justamente porque não se autoriza a sentir a raiva. Porque não fala sobre ela. Então, estaciona naquele momento, né? Trava naquilo ali. E aí, se a gente pensa, né? Qual que é o oposto da vida? O oposto da vida não é a morte, né? Talvez o oposto da morte, se a gente considerar os ciclos, né? Vida e morte, o oposto da morte seja o nascimento. É o outro lado, que para mim eu não sei nem se é oposto, eu acho que são duas faces de uma mesma moeda, né? Eu acho que vida e morte é esse lugar de ciclo mesmo, né? Algo começa para algo terminar, né? Se a gente pensa numa sementinha de planta, essa sementinha, quando ela vira uma plantinha, quando ela brota, né? Essa semente, de alguma forma, ela morre, ela se desfaz ali, ela se transforma. E aí, até as casquinhas, né, daquela sementinha que abre, essa folhinha que era o que protegia essa sementinha, quando essa planta começa a crescer um pouco mais, essas folhinhas, elas morrem. Para que essa planta possa crescer, que ela possa se desenvolver, né? Então, a pessoa que fica travada nessa raiva, que fica travada nessa queixa, né? Ela também, de alguma forma, é como se ela morresse, né? Porque para mim, o oposto da vida é você não viver, é você não estar presente, é você estar olhando para o passado, é você estar no não, né? É você estar no movimento da queixa, da reclamação. E é isso que não viver essas fases, todas elas, né? Eu aqui estou falando da segunda fase da raiva, mas toda vez que a gente fica travado em uma dessas fases, é porque a gente não está deixando esse luto acontecer, né? E mais uma vez, não tem um tempo, né? Às vezes a gente escuta algumas pessoas falando assim: ah, mas se passar de um ano, aí já não é luto mais. Cada um vai ter o tempo necessário para processar aquilo, né? Me veio um outro luto aqui agora, que é o luto do que a gente vive no puerpério também, né? O luto que daquela mulher que de alguma forma morre ou se transforma para que uma mãe possa nascer, principalmente no período do puerpério. Depois a mulher consegue se reorganizar, né? Quando ela vive essas fases do luto também, quando ela olha para a própria sombra, ela consegue se reorganizar
e, de alguma forma, aquela essência que parecia que tinha morrido durante o puerpério, ela consegue resgatar isso de alguma forma, né? E me veio muito essa ideia também do luto do puerpério, por causa do tempo, né? No puerpério também eles insistem em falar, mas o puerpério dura, sei lá, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Cada pessoa vai precisar de um tempo para isso. O que a gente não pode é ficar travado no sofrimento de qualquer luto, né? De qualquer luto. Porque aí sim, aí entra um processo depressivo, né? Que precisa de uma intervenção nesse caso, tá? Já a terceira fase, né? É uma terceira fase que a pessoa às vezes entra muito num processo de culpa. E ela começa, depois que passa essa fase da raiva, né? Ela começa, eu podia ter feito diferente. Eu podia ter dito que eu amava mais. Eu podia, eu podia ter estado presente nesse momento. Talvez se eu estivesse lá, a coisa não teria sido dessa forma, né? Mas a verdade é que a gente não tem controle, né? A gente não tem controle e eu acredito muito que quando isso acontece é porque realmente era um momento, já existia um contrato, né? Para aquilo ali acontecer. Aquela pessoa que se foi, né, de forma tão inesperada às vezes, ela cumpriu o que ela veio fazer aqui nessa vida, nesse momento, né? E ela agora está se entregando para aquilo ali acabar, para que algo novo possa recomeçar, né? E essa fase da culpa também é uma fase que muitas vezes as pessoas travam nessa fase e fica nesse lugar, né? Do eu podia ter feito diferente. Se eu tivesse feito. Como, né? Isso é até um pouco de um pensamento um pouco infantil, como se a gente tivesse poder de mudar a vida, né? Existe uma força muito maior que é um mistério mesmo, que a gente não entende e que a gente não tem controle, né? Então, para a pessoa conseguir sair dessa fase, ela tem que abrir mão também desse controle, ela tem que abrir mão também e se permitir entender o mistério, né? Eu falo que para a gente sair desse lugar que a gente acha que tem controle de tudo, a gente precisa estar em contato com a natureza. Na natureza, a gente vê que as coisas são cíclicas e que não existe controle de absolutamente nada. Então, talvez nesse momento seja interessante entrar em um contato real com a natureza, de observar os ciclos, de observar, né, que dentro daquilo que é natural, nós, seres humanos, é muita arrogância nossa, né? No sentido mesmo da palavra de se arrogar, de achar que a gente tem o direito de mudar algo tão grande, ou que a gente tem o controle de mudar algo tão grande, como a hora que uma pessoa se vai, né? Não é fácil falar sobre isso e talvez não esteja sendo fácil ouvir também. Eu acho que, portanto, por isso que eu protelei tanto tempo para falar, né? Mas eu acho que talvez se a gente começar a conversar um pouco mais sobre isso, né? Os orientais, eles encaram a morte de um jeito muito diferente do jeito que a gente encara, né? Eles não veem a morte como um fim, como um término. E a morte é algo natural da vida, né? A vida existe por causa da morte, né?
E a morte existe por causa da vida. E talvez a gente tendo esse olhar de duas faces de uma mesma moeda, né? Talvez assim fique mais fácil da gente conversar sobre isso, da gente ouvir sobre isso, da gente lidar com isso. Aí viria, né? Depois de passar por essas fases. E, gente, para algumas pessoas, elas não vão passar essas fases nessa ordem exatamente também, não, tá? Às vezes pula alguma, às vezes inverte alguma, né? Às vezes volta. Eu já passei pela raiva, fui para a culpa, aí eu volto e eu preciso lidar. Por que que eu volto também, né? Porque talvez eu precise entrar naquele sentimento mais um pouquinho. Talvez eu não tenha esgotado aquilo ali, eu não tenha vivenciado aquilo da forma que eu realmente precisava vivenciar para não ficar resquícios, né? E aí, numa quarta fase, geralmente é a fase que vem a tristeza. E é nessa fase aí que a pessoa precisa entrar na dor. E nessa fase, a pessoa precisa despedir. Ela precisa ver o outro, ver a vida do outro e entender que o outro se foi, mas que ela continua viva, que essa pessoa continua viva. E que se a gente pensasse, né, numa dinâmica em que se essa outra pessoa que se foi, que atravessou para essa outra margem do rio, e ela pudesse vir conversar com essa pessoa que ficou, eu tenho certeza que o desejo dessa pessoa seria: continue a viver por mim. Aproveite, aproveite a sua vida. Viva. Eu fui, talvez um pouco cedo demais, mas você ainda está ali. E você pode fazer desse momento um excelente momento. E nós não temos, né, o hábito de nos tratar através dos sentimentos, né? Através do sentir. Uma das propostas, né, da terapia integrativa, as terapias com as quais eu trabalho, é justamente trabalhar esse sentir, trabalhar através do corpo. Então, às vezes, a gente precisa sentir no corpo essa tristeza. A gente precisa vivenciar, experienciar essa despedida, para que eu consiga deixar essa pessoa aí, eu entenda que essa pessoa ainda vive no meu coração, né? Porque ela é parte de mim, ela deixou parte dela em mim. Então, nesse momento, eu entendo que essa despedida não é um corte, né? E que talvez é um até breve, né? É um até breve. Eu fico um pouco mais. E na minha hora, eu também vou te encontrar. E aí, né, o saudável, o natural, quando essa pessoa consegue entrar nessa tristeza, vivenciar essa tristeza e fazer essa despedida, é que venha a aceitação, né, que é a última fase desse luto, onde a pessoa consegue olhar para a realidade, se colocar no momento presente, né, e olhar para a vida, aceitar a história dessa pessoa como foi, a morte dessa pessoa como foi, e olhar para a vida e continuar vivendo, porque afinal
essa pessoa ainda não morreu, né? Ela ainda está aqui e ainda tem uma ou várias missões aqui entre nós, né? E o que é a pessoa, né, que fica presa nesse lugar do luto? Na verdade, é porque ela não entrou em contato com uma dessas fases, e aí esse luto, ele se transforma realmente em sofrimento. E aí isso pode se arrastar por uma vida inteira. E o problema desse sofrimento ele vem por quê, né? Ele vem justamente porque a gente não aceita aquilo que aconteceu. A gente não aceita aquilo da forma que deveria ter sido. E isso é o que prende a gente, né? É nesse momento que, às vezes, muitas das minhas clientes chegam para mim e falam assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir, né? Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu não consigo... Eu desisti da vida. Por que desistir da vida, né? É aquele desejo de por que eu não fui no lugar. E quando a gente pensa nisso, né? Por que eu não fui no lugar do outro? É até um pouco de egoísmo nosso, né? Porque isso não é uma prova de amor pelo outro. Pelo contrário, isso é como se eu dissesse, eu quero acabar com a minha dor, eu quero anestesiar isso. Se eu fosse no seu lugar, eu não ia sentir o que eu estou sentindo. O outro ia sentir essa dor. O outro ia ter que lidar com essa dor. Então, talvez a prova maior de amor por aquela pessoa que se foi seja justamente viver da melhor forma possível. Aproveitar todos os dias e os momentos que a gente tem aqui para dar o melhor de nós, o melhor que a gente consegue, para fazer algo de bom, né? Não, né? Eu sou bem realista, gente. Não que eu sei, não quer dizer que todos os dias vão ser maravilhosos e que a vida vai ser linda e felicidade. Não. A gente não esquece da pessoa que se foi. A saudade vai estar presente sempre. Mas a gente pode fazer com que isso seja esse movimento, que essa saudade, que esse amor que a gente sente, nos ajude a viver. Nos ajude a olhar para a vida, a olhar para o sim, a olhar para frente, né? Esse é o maior gesto de amor que a gente pode fazer pela pessoa que se foi. E aí, bem, experiência pessoal minha, né? O que tem me ajudado muito, eu não parei de conversar com os meus entes queridos que se foram, né? Eu bato papo com eles, eu lembro deles, né? Eu acho isso, inclusive dentro daquilo que a gente conhece da constelação, essencial, né? Porque se a gente pensa lá naquele filme, né? Viva, a vida é uma festa, vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com o lúdico, trabalhar com histórias infantis, com contos de fadas, por causa dos arquétipos que eles trazem, né? A gente lembra das tradições mexicanas, né? E no filme Viva lá, quando que a pessoa realmente desaparece? Quando ela é esquecida, quando ela não é lembrada, né? Quando ela é excluída daquele sistema. Então, sim, a gente deixa os nossos mortos com os mortos, para que a gente possa viver, mas a gente pode lembrar deles, né? Deixar os mortos com os mortos não significa esquecê-los, mas sim aceitar que eles se foram, que eles já não estão mais entre nós, vivos entre nós, mas que existe uma centelha deles em nós, né? E dentro dessa grande inteligência, dessa grande alma, desse campo, né? Desse campo mórfico, a gente consegue
bater papo com eles, né? Uma conversa interna muito gostosa. E quando a gente consegue se despedir, né? Ver que essa pessoa partiu e se libertar dessas amarras, né? E deixar com que essa pessoa permaneça no meu coração, né? Permitindo que a pessoa siga o caminho dela, né? Isso é deixar os mortos com os mortos. E eu sigo agora o meu. Para mim, Paula, né? Eu acho que é curar, não só é curativo, como é realmente um gesto de amor. Um gesto de amor por mim, um gesto de amor pelas pessoas que ainda estão aqui, né? Porque às vezes eu tô tão presa lá na pessoa que morreu que eu deixo de olhar para aqueles que ainda estão aqui. E aqueles que me amam, aqueles que eu amo, aqueles que de alguma forma também precisam de mim, precisam da minha vida. O Gatling, da focalização, ele tinha uma frase, eu não lembro dela perfeitamente, não. Mas era alguma coisa assim, algumas pessoas sentem o medo, mas nunca se sentaram do lado do medo, né? Eu acho que às vezes a gente precisa vivenciar esse luto de forma que a gente coloque essa dor para sentar, né? Ela existe, ela vai estar sempre presente, porque a dor da saudade, ela sim vai continuar existindo, mas na hora que a gente senta com essa dor e toma um café com ela, um chá, né? Quando a gente entra em contato com isso, ela fica mais leve. E aí a gente não deixa de viver por causa da dor. E se você que está assistindo, né, não é você que está vivenciando esse luto, mas você de alguma forma está próximo de alguém que está vivenciando um luto e não sabe como ajudar essa pessoa, como apoiar essa pessoa, talvez o melhor apoio que você possa dar é permitir e auxiliar essa pessoa a sentir tudo que ela precisa sentir. Em vez de tirar ela da dor, né? Em vez de dar um remedinho para ela aguentar, né? Talvez seja sentar e chorar junto. Dar um abraço enquanto essa pessoa chora, em silêncio. Ou se essa pessoa fica feliz, não ir para o julgamento, olha que absurdo, acabou de perder. Não. Aquilo é aquilo que aquela pessoa precisa naquele momento. Então, é deixar essa pessoa sentir tudo que ela precisa sentir, tudo que ela precisa vivenciar. Entender que aquele momento é um momento maior de contato, né? E é vivenciando tudo que ela puder ali que ela vai conseguir processar esse luto e ela vai conseguir aceitar essa perda e continuar vivendo e continuar olhando para a vida. E se a gente pensa, né? Eu estava falando um pouco em como demonstrar esse amor que era tão grande, né? O que que eu faço? Comecei com essa frase, né? O que que eu faço com esse amor que eu sinto? Talvez seja também celebrando a vida, né? Celebrando a vida que você teve junto com essa pessoa, né? Honrando a sua própria vida, honrando a história dessa pessoa, agradecendo por tudo que essa pessoa passou, para que você pudesse estar aqui hoje, né? Falando muito sobre isso. Toda vez que sentir vontade de falar, mesmo que esteja se sentindo repetitivo, né? Conta a história, conta a história. Quanto mais a gente vai colocando para fora,
mais vai saindo. Aqui a gente só tem que tomar um cuidado para a gente não ficar preso na narrativa, de ficar repetindo para a gente mesmo aquele mesmo processo, né? O falar aqui tem que ser um falar que é curativo, é um falar que a gente vai pondo para fora, né? Porque se é o falar que eu ainda estou na negação, ou se é o falar que eu estou na raiva, se é o falar que eu estou na culpa, não é algo produtivo, né? Não é algo bom, né? E ter coragem de pedir um colo, de pedir um carinho, de pedir uma ajuda, de pedir uma escuta, de pedir uma companhia, né? A nossa sociedade ocidental, a gente está tão acostumada a produzir, né? Tudo muito no masculino, muito tem que resolver, tem que, sabe, tem que sair dessa, vamos ser produtivos o tempo todo, que a gente desacostumou a pedir ajuda, né? A gente acha até, né, que pode ser um pouco vergonhoso, às vezes, pedir essa ajuda. Mas eu tenho certeza que a pessoa que você entrar em contato pedindo esse apoio, ela vai se sentir honrada de ter sido lembrada nesse momento. E guardar memórias, né? Boas lembranças, para que, né, na hora certa, na hora que essa pessoa estiver pronta também, né, depois que ela tiver passado pela aceitação, né, ela já conseguir cuidar dela, olhar para ela, né, ela consiga realmente olhar para a vida e olhar para as novas possibilidades, né, e consiga tornar a vida dela uma celebração, realmente. Bem, eu acho que é isso. Espero que esse vídeo faça sentido para vocês. Porque faz muito sentido para mim, tudo que eu falei aqui. E estou à disposição, né? Os processos de constelação, eles muitas vezes eles ajudam essa pessoa que não conseguiu fazer essa despedida, porque por ser um processo imagético, né? Dentro do campo, a gente consegue despedir dessa pessoa e passar a olhar para a vida. Então, é isso. Aí, me conta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Coisa que eu nunca lembro de falar. Lembra de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Eu sempre falo que eu gostaria de postar e fazer mais conteúdo para vocês, e eu, na medida do possível, estou tentando fazer isso. Mas vocês podem ter certeza que quando eu tiro parte do meu tempo para fazer algum tipo de conteúdo, aquilo ali é importante demais para mim. Então, ele pode ser pouco, mas é feito com muito amor, na intenção realmente que melhore, né? A vida de todo mundo de alguma forma, apoie a vida de todo mundo de alguma forma. Tá bom? Um beijo cheio de carinho, cheio de amor. E acho que hoje a frase que eu quero deixar para vocês é uma frase que eu e Marcelo sempre falamos aqui em casa, né? Em relação à criação do Caetano. Na dúvida, opte sempre pelo amor, né? Então, vamos olhar para o amor, vamos olhar para a vida, vamos olhar para o sim, mesmo que exija um certo esforço para o início desse movimento depois do luto. Eu tenho certeza que vai valer a pena e as pessoas que já se foram vão se alegrar de ver que quem ainda está aqui realmente ainda está vivendo, não está desperdiçando a vida.
esse presente lindo que a gente ganhou. Um beijo.